Então vamos lá, pessoal. Então, sobre as revistas, os editórios, módulos ligado ao corpo brasileiro e o seu desenvolvimento, eu usei até o termo regaço teórico, usei o termo cangaço, alguns termos que ligam ao Nordeste, onde é o Norte, onde eu fui, e Norte e Sul, esse aspecto de transição. Lembramos ali do Norte, onde eu deixei anexado o João Batista Freire, e também anexado o Aristóteles ali, expondo para a divulgação de estudos entre o tratado, entre as diferenças, entre temas, sobre abordagens, teorias diversas. Tese em rede de constituição do campo da educação física escolar, ok? No Brasil. Então, apresentamos e questionamos e percebemos e percebe-se que a educação física é dita como prática educativa escolar. É lógico que nós lembramos da CBCE também, Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, okay? Que promove também sessões como outras revistas e também outras que eu coloquei ali no canal, como vamos lembrar e trazer também em tona umas repercussões importantes, ok? Então, sobre os profundos debates que entram nas temáticas que eu falei da década de 90, a escola e o ensino e a profissão, que vai nos embarcar sobre esse assunto. Okay? Entre análise, periféricos, análise, esses tipos de labirintos que vai nos colocar uma dosagem maior ligado à audição, à visão, a gustação ligada à literatura, o olfato e o tato. Entre esses sentidos, há uma integração entre essas unidades motoras, essas unidades históricas, essas unidades que vai haver uma ressignificação. Como eu estava até falando ontem sobre as questões de eu não invento, mas o reinvento. Se eu não invento, eu vou tentar reinventar algo que possa melhorar a cada dia. Okay? Entre instituições e formações profissionais que vão intercalar o próprio movimento. Partindo do pressuposto de várias disciplinas que foram analiticamente catalogadas, eu vou usar o meio Atlas, e essa revisão entre a ascensão do papel e o veículo de divulgação de estudos, expressando as inquietações, os conflitos que preocupam nesta manutenção entre educação, saúde e outros N fatores internos e externos. Ok? Pois bem, entre esses dicionários e parâmetros dinâmicos, interativos, que intercalam entre a teoria e a prática, nesse combate entre o processo formador e esse processo formador que ocorre obstáculos metódicos, currículos, conteúdos, regulamentações, que são fatos importantes, fortalecedores, que vão implementar a produção acadêmica, produção e reprodução acadêmica. Ok? Então, o papel institucional entre a prática pedagógica, entre a educação e essa anexão entre a educação física, ligada, ou seja, o corpo e história, o corpo e o sujeito, o corpo e as falas, o corpo e as escritas, que relacionam mudanças a partir de pesquisações. Colocar junto, pesquisações, ok? Pois bem, como colocamos algumas questões que possam colaborar entre os princípios e obstáculos, resultados que vão estruturar os meios funcionais baseados nos princípios de pesquisas e investigações, é lógico que há N fatores metodológicos, os canais que você vai vendo, personalidades, identidades e estas características entre a pesquisa que vai chegando aos seus caminhos, norteia entre
manejos econômicos e culturais. Nesses manejos, ou seja, que tornam visíveis ou colocamos algo em parênteses ou inconscientes, essa invisibilidade que ocorre nessa complexidade entre uma inovação pedagógica. Por isso que eu coloquei até o termo revista Halux, porque o Halux ali é um dedão do pé, que a maioria das vezes, aonde colocamos nossos pés, é um cunho de pesquisa, e a partir dessa pesquisa, há fatores importantes entre essas graduações relacionadas à educação física. Ok? Pois bem, então esse processo de inovação pedagógica, há décadas, há milênios, ou seja, colocamos este substantivo que percebe-se a nossa própria significação e valores entre a própria delegação relacionada à ciência do movimento, no movimento e pensamento pedagógico, no movimento ou do movimento pedagógico brasileiro recente ou bastante peculiar, ou seja, arcaico, e colocamos alguns tipos de conchetes que foi marcado por um debate que tonifica e a crítica e os princípios de força históricas entre os seus marcos e as orientações, que pode ser vários tipos de teorias e várias teorias associadas entre a função social, entre o sistema educacional, que correlaciona situações que ocorrem ou seja, entre esses mapas e catalogações que vão desempenhar em detalhes. E as denúncias que ocorrem entre os papéis relacionados ao próprio professor de educação física e as suas regulamentações. Essas denúncias, vão haver renúncias entre o sistema educacional, que propriamente dito diz que há uma exclusão, onde há uma inclusão. Coloca propriamente dito que leis que no parecer que são vinculadas a esse mecanismo, que traz, ou seja, coloca conchetes e conjuntos ideológicos que vão contribuir para uma transformação alienada nos meios alheios cotidianos ligados ao próprio movimento, nessa conexão. Então, nessa conexão, a prática pedagógica, ela é uma perspectiva transformadora social rumo a essas fronteiras numa sociedade igualitária, injusta e peculiar nessa perspectiva entre a década de 90. Pois bem, desde a década de 90, sabemos também que surgiu várias tecnologias em milênios e séculos. As demandas entre a pedagogia progressista, ou seja, o pedagogismo e o princípio crítico entre os desafios óperos e as mudanças e entre as suas concreticidades na prática pedagógica no Brasil. Pois bem, referindo ao quê? Que tipo de processo nós analisamos entre pesquisas, e esses veículos são um meio de usurpação relacionado a poderes. O que é poder? A revista Halux, coloquei sobre os pés entre a prática e a teoria, entre a reflexão e a própria teoria prática, são adventos, ou seja, meios que possam ventilar situações macroestruturais, microestruturais ou mesoestruturais, ou seja, esses micros movimentos em detalhes são formas importantes que, obviamente, estão ligadas e desligadas à ciência da religião, como eu falei, e outras disciplinas e interdisciplinas dogmáticas que vão colocar elaborações no plano curricular. Ou seja, entre resultados, a educação física progressista, ela coloca meios eminentes ligados ao próprio movimento, e o próprio movimento vai, ou seja, desencadear maneiras interessantes de não haver uma descrição, mas desmembrar, ou seja, alguns membros dessa corte epistêmica que relacionam a fisiologia do exercício. Embora a própria fisiologia do exercício demonstra, em alguns pontos, somos inocentes diante de estudos e pesquisas